28 de junho, Santo Ireneu, bispo de Lyon e mártir. Santo Ireneu era discípulo de São Policarpo, bispo de Esmirna, e quase contemporâneo dos apóstolos. Era sacerdote de Lyon, quando o santo bispo Potino ali foi martirizado pela metade do segundo século, com um grande número de fiéis. Esses mártires, consultados pelos cristãos da Ásia Menor, se haviam cabalmente pronunciado contra a heresia dos montanistas. Mas, como não ignorassem que todas as igrejas do mundo estão obrigadas a concordar com a Igreja Romana, escreveram ao Papa Eleutério, que ocupava então o lugar de príncipe dos apóstolos. Escolheram para levar as cartas a Roma o mais ilustre personagem do clero de Lyon e Viena, Santo Ireneu, que recomendaram vivamente ao Papa, louvando seu zelo pela lei de Jesus Cristo. Muito se admira quando se pensa que em tempo tão calamitoso, no mais aceso da perseguição, estando já morto o bispo Potino, e por conseguinte viúva esta igreja, e quando os principais vultos do clero, presos e encerrados em horríveis calabouços, esperavam de uma hora para outra serem degolados ou atirados às feras, tivessem querido privar esta cristandade desolada de pessoa tão necessária, o que nos leva a crer que esta alegação tinha ainda por objetivo o interesse de sua igreja. Após a morte de Potino, a principal solicitude dos santos confessores e de todo o clero foi dar a este rebanho, atribulado, um novo pastor, que pudesse preservá-los de completa destruição e, terminada a tempestade, levar ao redil as ovelhas dispersas e reparar as perdas com novas conquistas. Ninguém mais adequado do que Ireneu. Foi, pois, escolhido de comum acordo pelos mártires e pelo clero para suceder a Potino. Devendo, pois, ir a Roma para receber a ordenação do santo Papa Eleutério, encarregaram-no das cartas concernentes aos assuntos da religião e prestando, segundo os requisitos das regras da Igreja, um testemunho autêntico de sua fé, piedade e mérito. Santo Ireneu compôs contra as principais heresias do tempo uma refutação completa em 5 livros. Eis o conteúdo e modo de exposição. A unidade de Deus, Criador do céu e da terra, é proclamada por todos os séculos e todos os homens. A Igreja Católica é a fiel depositária dessa tradição universal. A santidade é inseparável dessa Igreja. A Igreja universal é apostólica. Para confundir todos os hereges, basta a tradição da Igreja Romana. Escutemos as palavras do santo. Abre aspas. Mas, diz ele, como seria longo relatar as sucessões de todas as igrejas a um caminho mais curto, para confundir todos os que, de qualquer maneira, por apego às suas próprias ideias, por vanglória, por cegueira ou por malícia, fazem assembleias ilegítimas. Basta-nos indicar-lhes a tradição e a fé da maior, da mais antiga de todas as igrejas, a igreja conhecida em todo o mundo, a Igreja Romana, fundada pelos gloriosos apóstolos Pedro e Paulo, recebida destes mesmos apóstolos, anunciada aos homens e transmitida até nós pela sucessão dos bispos. Porque com essa igreja, por causa de sua poderosa principalidade, que deve necessariamente unir-se e concordar todas as igrejas, isto é, todos os fiéis, em qualquer parte que estiverem, e é nela e por ela que os fiéis de todos os países conservaram sempre a tradição dos apóstolos. Fecha aspas. Segundo Santo Ireneu, é a seguinte a série de bispos que governaram esta igreja até o seu tempo. Lino, do qual Paulo fez menção nas suas epístolas a Timóteo, teve por sucessor Anacleto, e este a Clemente, que havia visto os apóstolos, com eles conversou, vendo ainda sua tradição e ouvindo a sua pregação. A Clemente sucedeu Evaristo, a Evaristo Alexandre. O sexto depois dos apóstolos foi Sisto, após ele Telésforo, que sofreu um martírio glorioso. Em seguida, sucessivamente, Higino,
Pio Aniceto, a quem Sotero sucedeu, ocupando a sede agora o sucessor Eleutério. É pelo canal dessa sucessão que nos veio a tradição dos apóstolos da Igreja, e eis uma demonstração completa de que a fé veio até nós una e vivificante, que os apóstolos confiaram à Igreja. A humildade de nosso santo Ireneu não resplandece menos nesta obra do que sua caridade. Os autores, tanto antigos como modernos, admiraram-lhe a profunda erudição das ciências divinas e humanas, a vivacidade de espírito, a nobreza de expressões, a elegância de comparações para dizer em duas palavras a doutrina e a eloquência. Vejamos com que modéstia Ireneu fala de si mesmo. Não temos o hábito de escrever, não estudamos a arte da retórica, mas a caridade nos obriga a fazer-vos conhecer as doutrinas que, ocultas até o presente, acabam de ser reveladas por efeito da divina providência. Permanecendo como permanecemos entre os celtas, obrigados a falar as mais das vezes uma língua bárbara, não espereis de nós nem a arte da eloquência que não aprendemos, nem a força e as graças do estilo que ignoramos. Recebei com caridade o que a caridade nos fez escrever sem ornamento, numa linguagem simples, mas conforme a verdade. Mais capazes do que nós, essas fracas sementes que recebeis de nossa parte, vós a fareis carregar frutos abundantes na vasta extensão do vosso gênio. O que nós indicamos em poucas palavras, vós o desenvolvereis, e o que nós exprimimos fracamente adquirirá sobre vossos lábios a força que lhe falta. Santo Ireneu, após haver defendido a fé contra os hereges da época, após havê-la propagado nas Galhas pelos homens apostólicos que enviou de um lado a outro, como por exemplo os santos Ferreol e Ferrúcio a Besançon, os santos Félix Fortunato e Aquileu a Valência, selou por fim com seu sangue durante a perseguição de Severo. O que torna sua glória ainda mais resplandecente é que quase todo o povo morreu mártir com ele. Uma antiga inscrição que se vê em Lyon, na entrada de sua igreja, traz o nome de 19.000 homens, sem contar as mulheres e os filhos. Seu sangue corria em rios nas praças públicas. Santo Ireneu, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santa Alice ou Alete de Burgot, santos Plutarco, Sereno, Heraclides e Ero, Potamiana e Marcela, mártires.